Ritmo circadiano, você já ouviu falar? Bom, muitas vezes as pessoas falam ciclo circadiano, mas é melhor a gente falar ritmo. Nós somos seres bioquímicos. E o que é esse ritmo circadiano? Em 24 horas, imagine que nós reagimos com o meio externo e principalmente com a luminosidade. Então, esse ritmo circadiano tem a ver com as nossas atividades diárias. Então, vamos pensar rapidamente como se fosse a nossa vida uma pizza, e cada fatia dessa pizza tem a ver com uma atividade ou um momento que a gente precisa ter. Então, vamos pensar em 24 horas. Em 24 horas, eu preciso dormir. Então, a gente fala em média de 6 a 8 horas. Basicamente, dormir é uma coisa extremamente necessária, mas não é dormir durante o dia. Muitas pessoas que trabalham à noite, na verdade, começam a desenvolver uma série de sintomas causados exatamente por isso, porque à noite nós precisamos descansar e produzir uma série de substâncias. No final da tarde, nosso cortisol baixa, nós vamos produzir pelo sono REM o ritmo de olhos, né, movimento de ritmo de olhos em inglês. Nós temos uma série de substâncias que vão mexer com o nosso sistema límbico, a nossa neurotransmissão, a produção de substâncias para como se a gente fosse se recarregar. Então, se eu não durmo adequadamente, ou se eu trabalho à noite e, na verdade, preciso dormir durante o dia, isso pode gerar inchaço nas pálpebras, eu posso engordar, eu posso ficar irritada, porque eu não vou estar trabalhando e produzindo o que, na verdade, seria acordar com as galinhas. Então, o que que é? O dia vai amanhecendo, o cortisol vai sendo aumentado para eu sair do sedentarismo para a atividade. E aí a gente fala, tem como descansar e ter uma qualidade de vida? Sim, e aí eu vou trazer um óleo para vocês usarem. O óleo de lavanda, que é maravilhoso, só ele resolve? Não, é claro que não. A gente precisa ter toda uma informação e uma mudança no estilo de vida para a gente dormir melhor, tá? Isso é uma das fatias da pizza. Segundo, a alimentação. Então, pela medicina tradicional chinesa, né, eu aprendi, mas eu vou trazer de um modo bem rapidinho assim, que a gente precisa comer 2 mãos de comida, tá? Andar, dormir e dar risada. Quando a gente vai se alimentar e a gente não sabe de nada, e eu não vou a um nutricionista, a um nutrólogo, a gente pode resolver da seguinte forma. Eu tenho 2 mãos, do tamanho de cada uma de nós, eu sou gulosa, tá? Não sei vocês, então para eu controlar é muito difícil. Mas 2 mãos rasas, e nessas 2 mãos eu vou colocar 5 cores. Por que 5 cores? Porque as cores têm a ver com as substâncias que na verdade eu preciso. Então eu tenho o laranja, eu tenho beta-caroteno, o vermelho eu tenho licopeno, o verde eu tenho ferro, branco eu tenho zinco, marrom eu tenho selênio, eu tenho uma série de substâncias que, se eu pensar todos os dias, colocar essa quantidade e na verdade colocar as cores, eu vou me sentir muito melhor. E lembrando, de manhã eu devo comer como um rei, na hora do almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. A gente normalmente inverte. Tem gente que não tem vontade de comer pela manhã, na hora do almoço come um pouco mais e à noite vem aquele momento que, quando a gente está estressada, e eu tenho sentido um pouco isso, a gente tem vontade de comer mais carboidrato, mais açúcar, mais doce. Isso tem a ver um pouco com estresse. Então eu falei de sono, falei de alimento. A gente precisa controlar. Um dia sem trabalho, o dia seguinte sem alimento. Era o que a gente fazia lá na antiguidade. Eu tinha que trabalhar, plantar meu alimento, colher e fazer. Hoje em dia, exercício físico você faz, e aí você vai me dizer, ai, Sâmia, mas na verdade eu odeio. Tá, mas a gente precisa se movimentar. Sabe quando a gente morre? Quando a gente para de andar. Então, assim, começa a andar 1 minuto por dia. Depois de uma semana que você andou 1 minuto, passa para a segunda semana para 2 minutos. Na terceira semana, a 3, e chega até 30 minutos. E veja qual foi a quilometragem que você andou. E depois, você em 30 minutos, tenta aumentar essa quilometragem. A gente falou de sono, a gente falou de alimento, a gente falou de atividade. Intestino, vocês sabem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e hoje a gente está sabendo que é quase o primeiro?
Dentro do nosso intestino, nós temos uma microbiota com bactérias patogênicas e não patogênicas. A nossa alimentação hoje, baseada em carboidratos refinados, açúcar, leite, que a gente não deveria estar tomando, o de vegetal, ok. Nós inchamos, ficamos com gases, comemos muito doce, alimentamos as bactérias patogênicas e as não patogênicas estão diminuindo. Com isso, eu vou me sentindo inchada, irritada, enfesada, que é a palavra. E se eu não tenho uma boa absorção, porque o meu intestino não trabalha bem, eu vou ficar com a pele feia, eu vou ficar enfesada, emocionalmente mudada, e eu posso utilizar alguns óleos, mas eu tenho que criar um hábito de ir ao toalete todos os dias no mesmo horário. Tomar 2 litros de água, comer fibra, e aí eu tenho óleo de erva doce, que se você usar no óleo de abacate, uma colherzinha de sopa, que mais ou menos são 10 ml, e você colocar 5 gotas de erva doce e massagear o seu abdômen, os gases vão diminuir e ele ajuda nesse movimento peristáltico para você criar o hábito de todos os dias ir ao toalete. É difícil? É, mas dá certo. Tudo é uma questão de rotina. Existem muitos livros, por exemplo, um que eu adorei ler agora, apesar de eu ser virginiana, são Hábitos Atômicos, é muito legal. Então, dormir com qualidade, não precisa ter um monte de tempo, porque a nossa vida às vezes não dá. Se alimentar de uma maneira melhor, se exercitar. A vida é difícil? A gente está feliz o tempo todo? Não, mas a vida é um grande barato, com fases, e tudo passa, o ruim e o bom. Então, usa um óleo de laranja, usa um óleo de bergamota e tente trazer pensamentos bons, belos e verdadeiros. Eu brinco muito com o meu pessoal, que eu falo que eu sou super zen. Zen paciência nenhuma. Mas a gente pode tentar ver a vida de uma maneira positiva. E com isso, eu me frustrei? Claro, mas eu vou tentar olhar a vida de uma forma diferente. Tentar falar com pessoas com as quais eu convivo para tentar adequar. E com isso, eu vou vendo perspectivas, eu vou vendo mudanças. E aí, a gente tem que chegar num acordo, porque tudo é uma questão de objetivo. E vamos conversar uma coisa? Viver de mau humor é difícil. Eu sou uma pessoa mal-humorada, sem paciência nenhuma, mas eu tento trazer um pouco mais de alegria para a minha vida. Bergamota, laranja, lemongrass, tem uma série de óleos que podem ajudar nessa nossa conversa do ritmo circadiano. Tem um monte de coisa a mais? Tem. Tem o sexo, tem o namoro, tem o hobby, tem trânsito, tem supermercado, tem um monte de coisa. Mas vamos dizer uma coisa? Dá pra gente encaixar tudo isso na nossa vida e organizar, fazer algumas coisas no sábado, algumas no domingo, para ter a nossa vida mais organizada durante a semana. E aí resta o que pra gente? Ser feliz. Felicidade existe o tempo todo? Existe uma pessoa que fica feliz e a vida é maravilhosa? Não, mas dá pra gente escolher ter a perspectiva de olhar pelo lado bom e tentar, quando tiver uma sombra ou a roda gigante estiver lá embaixo, a gente fazer força para ela subir. E com isso, a gente está melhor. Se eu, Sâmia Maluf, junto ao Instituto Sâmia Maluf e a empresa By Sâmia, pudermos levar informações para vocês, é por isso que a gente grava uma série de vídeos e conteúdos e cursos. Fiquem bem e felizes. Um grande beijo!